Entendeu? Ficou mais fácil, né? Se todos tivessem uma bolinha assim, né? Bom, a próxima obra é um prelúdio do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. Ela foi composta em 1930 para piano solo. E em 1941 ele fez o arranjo para a orquestra. Essa suíte, né, esse prelúdio faz parte de uma coletânea de movimentos que a gente chama de suíte. Ela tem, além do prelúdio, ela tem um coral, ela tem uma área e termina com o quarto movimento, uma dança, né? Que Villa-Lobos faz questão, além dos termos, que normalmente usamos termos italianos, ele faz questão de pôr entre parênteses um nome em português que faz referência à ideia dele, que vocês vão entender agora. Então o prelúdio é uma introdução, o coral é um canto do sertão, a área, uma cantiga, e a dança ele coloca miudinho, que é uma forma de dança bem brasileira nossa, né? Bom, Baquianas Brasileiras, número 4, primeiro movimento, prelúdio. Essa é a obra que executaremos. Mas antes eu vou contar uma historinha. Por que Baquianas? Baquianas vem de Bach, Johann Sebastian Bach. Talvez o maior músico, dividindo prateleiras com Beethoven, Mozart, mas é considerado um dos grandes compositores da humanidade. No período barroco, ele foi compositor, organista, cravista e mais um pouquinho de instrumento que ele tocava. Ele tem uma obra magnífica, tanto em quantidade, mas principalmente pela qualidade da sua obra. Bach faleceu em 1750. No ano de 1747, mais precisamente no dia 7 de maio de 1747, 3 anos antes de sua morte, ele foi convidado à corte do rei Frederico II para conhecer, na época, um instrumento que estava sendo muito badalado, que era o piano forte, que é o antecessor do nosso piano hoje. Na época, no barroco, a gente tinha os instrumentos de teclas, cravo, espineta, esses dois. E eram tocados, né, plectos, né? Então ele não tinha a possibilidade de fazer um som forte. Então, quando o músico queria som forte, ele preenchia, ele tocava mais notas. Quando o trecho da música era na dinâmica de piano, pouco som, ele tocava poucas notas. E naquela época, inventou-se o piano forte, que justamente dava essa possibilidade. Ora forte, ora piano. E Bach foi convidado para conhecer o instrumento. E por sinal, seu filho era o mestre... Tem o nome aqui? Não é mestre de capela, não, mas... ele era o maestro do rei, do Frederico II. Seu filho, Carl Felipe Manuel Bach. Dizem as fofocas que ele tinha uma certa inveja, uma certa rixa com o pai. E aí, então, Bach, até então, com 62 anos, chega, né, cansado, porque naquela época era de carruagem, né, carroça, né? O rei mandou buscar. Não tinha Uber não, gente. Era de carruagem. Então, acredito que tenha sido uma viagem muito cansativa para um senhor de 62 anos. E assim que ele chega, mal chegar ao palácio, o rei chega e entrega para ele um tema, um motivo, né? Depois ficou conhecido como tema régio, tema do rei, e falou para ele assim: você é famoso, mais ou menos assim, né? Não estava lá no dia, mas foi mais ou menos assim. Você é famoso, tal, né? Como grande compositor, sua especialidade é fuga. Toma esse tema aqui e componha, na hora, né? Improvise uma fuga a 3 vozes. Aí, para o espanto de todos à época, porque o tema tinha sido escrito pelo próprio filho,
Dizem as más línguas. De forma que, com a teoria da época, com o que eles entendiam, ninguém conseguiria improvisar a 3 vozes. No entanto, o pai senta no piano forte e improvisa, para o espanto de todos, uma fuga a 3 vozes. Aí o rei fala assim: muito bem, agora você improvisa umas 6 vozes. O pai não era público nem nada, só estou muito cansado, estou velho, vou dormir, amanhã a gente vê isso. E aí vai para o aposento, certo, ele enrolou, né, o rei, durante a sua estadia. E 15 dias depois, Bach publica uma obra muito conhecida sua que chama A Oferenda Musical, que continha 2 fugas, 10 cânones, uma trio sonata com 4 movimentos, escrita para a flauta, que era o instrumento que o rei tocava, em cima do tema régio. E então essa obra é muito conhecida, é uma obra muito conhecida de Bach, muito importante. Então tem essa história. Por que que eu quis trazer essa história do Bach, que não tem nada a ver com Villa Lobos? Villa Lobos é agora, bem recente, contemporâneo. Por que que eu trouxe essa história do Bach? Porque Villa Lobos era um grande admirador de Bach. E aí a gente, nos estudos assim, eu achei tão um pouco arrogante da parte dele, mas eu trouxe a informação. Né? O Villa Lobos, ele entendia o seguinte, olha, Villa Lobos acreditava que o povo latino, desprovido de cultura erudita e musical, incapazes de entender a fundo a obra de Bach, ele se sentiu intermediador intermediador desse entendimento e compreensão. Então ele resolve compor uma série de obras chamadas, intituladas Bachianas, são 9 suítes, que continham justamente os elementos bachianos da música de Bach. Os elementos bachianos da música, e ele traz a um jeitinho latino, a brasileira, pegando os elementos do nosso folclore. E aí ele faz essa obra fantástica, que são as bachianas, inspirada em Bach, mas com a nossa identidade. Uma obra essencialmente folclórica, muitos elementos do choro. E esse prelúdio, que é a introdução da Bachianas número 4, ele tem o início do tema régio do Bach. Então ele pega o primeiro motivo, que são apenas 4 notas, isso. E ele pega esses 4 motivos, esses 4 intervalos, né? Uma nota e outra a gente chama de intervalo, e vai trabalhando isso a música toda. Vocês vão ver que a construção é fantástica. Né? E então sim, eu quis trazer essa história para vocês entenderem a dimensão, a grandiosidade do Bach. Foi um cara formidável, e a admiração que Villa Lobos tinha por ele, e ele resolve fazer então uma obra contendo os elementos bachianos, mas com a linguagem que nós, réis mortais latinos-americanos, entendesse, compreendesse. Né? Essa é a obra que a gente vai fazer agora, a introdução da Bachianas Brasileiras número 4. Daria para a gente estudar, mas aí vai ser um mini curso nos caminhos da música, só para a gente estudar